Tudo bem? Quanto tempo? Estou aqui com mais um vídeo para vocês. Depois de algum tempo, né, eu tive uma série de compromissos e fui visitar familiares, viajei e não pude ficar gravando vídeos. Mas voltei aqui com vocês para um assunto bem interessante, para colocar caraminhola na cabeça de vocês. Como é que vocês se veem daqui a 5 anos? O que vocês vão estar fazendo daqui a 5 anos? Vão estar trabalhando no mesmo lugar? Com as mesmas coisas? Né? Especialmente nós, desenvolvedores. Será que a gente vai estar fazendo as mesmas coisas que faz agora? Será que isso vai fazer algum sentido daqui a 5 anos? Eu gosto muito de fazer esses exercícios de vez em quando. Algumas vezes eu já acertei previsões que eu até gostaria de estar errado, né? Mas já acertei algumas previsões. Uma delas foi quando eu comecei a falar que front-end, computador, iria morrer. Ia virar tudo mobile, virar tudo smartphone. Eu falei isso, se não me engano, em 2005, 2006 ou 2007. E naquela época eu tinha um Palm, aquele Palm assim, era comparado com o iPhone, era um negócio desse tamanho assim, né? Era um Palm telefone, né? Era muito bacana. Foi um dos primeiros assim smartphones, né, mesmo. E a internet era rudimentar, o sistema operacional era ruinzinho, mas ele era um smartphone muito parecido com o que é hoje em dia. E olha quantos anos se passaram aí, né? 15 anos. Naquela época, quando eu comprei esse telefone, eu falei, olha, todo mundo hoje tem um computador em casa, precisa ter. Seja ele desktop, laptop era muito caro naquela época, então as pessoas tinham aquele desktop e ainda botava a capinha em cima, né? Quando não estava usando. Porque precisava ter computador para pagar conta em banco pela internet, para fazer compra online, muito parecido com o que a gente faz hoje em dia, fazer o imposto de renda. Hoje em dia, todas essas coisas, incluindo o imposto de renda, você faz com o smartphone. Então, eu estava certo naquela época. Eu estava conversando com meu filho, eu tenho 2 filhos que são desenvolvedores. Eu viajei, fui lá em Minas, conversei com esse meu filho e nós estávamos fazendo um exercício, bebendo lá um esquinho, de futurologia. Né? Daqui a 5 anos, como estarão as coisas? Ele também trabalha para empresas estrangeiras, igual a mim. Será que a gente vai ter mercado? Será que a gente vai ser relevante se a gente continuar fazendo o que a gente faz agora? Bom, e aí começamos a imaginar cenários. Para começar, levanta a mão quem não usa ChatGPT ou Copilot. Você vai fazer essa pergunta num evento de desenvolvedores e eles forem honestos, só uns 2 ou 3 vão responder porque ainda não tiveram tempo. A maioria usa. E isso é uma tendência. A programação assistida já é uma realidade. Ou seja, você usa a inteligência artificial para gerar o código para você e você vai acertando, colocando o que você precisa. Hoje em dia, você ainda precisa olhar o código. Você ainda precisa complementar o código gerado. A IA, hoje em dia, ela é uma assistência de codificação. Mas muito em breve, ela vai começar, e hoje ela já é capaz de fazer em muitos casos, a escrever o código ela mesma, o código de teste, tudo que ela precisar. Com isso, o nosso trabalho como codificadores, programadores, vai ser dispensável. E isso vai acontecer muito rápido, talvez em menos de 5 anos. Eu postei uma figura, que eu vou colocar aqui, ó,
Essa figura está aqui. Essa figura ela mostra a evolução da escala. Primeiro você tem os codificadores, que são aqueles caras que são especialistas em codificar coisas. Codificar. São rápidos, codificam rápido. Aí você tem os programadores, que são os caras que gostam de framework, de não sei o que, de clean code, né? Aí você tem os desenvolvedores de software, que são um pouquinho melhores, já sabem integrar várias partes de código. Muita gente estaciona nos 2 primeiros níveis, como codificador ou programador, e está feliz assim. São os fã-clube de framework, que defendem framework, são aqueles que ficam postando fotinha com a cara do lado do livro do Clean Code, assim como se fosse a Bíblia, né? Deus que me perdoe o pecado, tá? Não que Clean Code seja ruim, não é isso. Mas não é tudo. E vai se tornar cada vez mais irrelevante conforme a IA vai avançando. Já o desenvolvedor de soluções é o papel onde nós temos que chegar. Nós temos que ser capazes de usar os recursos e ferramentas, instrumentos que estão aí para produzirmos soluções. Nós seremos integradores de ferramentas. É isso que vai acontecer com os desenvolvedores. Quando esse negócio de low code começou a se popularizar, eu já estava estudando IA. Eu já estudava redes neurais há muito tempo. Já comecei a estudar, havia umas iniciativas pioneiras de geração de código, ainda muito rudimentares, né? E há muitos anos, quando eu soube dessas ferramentas de low code, foi num evento até que um desses caras, que faz muito sucesso lá em Portugal, estava falando aqui de low code, não sei o quê. No intervalo do café, algumas pessoas se reuniram comigo, sabem que eu gosto de falar, e vieram me ouvir. E eu falei, olha, eu acho muito bacana, mas essas ferramentas aí, elas são tão transitórias. Porque algo mais voltado para IA vai surgir e vai engolir elas todas. E, efetivamente, as ferramentas de low code demoraram muito a perceber isso. Agora, todas elas dizem que estão integrando o IA. O que elas estão fazendo é usar o ChatGPT e o Copilot. Ou IAs de open source, por aí que tem um monte. E você não precisa mais delas, a verdade é essa. Tá? Você pode diretamente fazer um autosserviço lá, pedir o código que você quer, dar uma limpadinha, dar uma ajustadinha, monta tudo, tua solução está pronta com teste, com tudo. As ferramentas se tornaram irrelevantes, essa é que é a verdade. Então, assim, até mesmo em termos de interface, né? Eu falei aqui do celular. Hoje o celular é o principal meio de acesso à internet de grande parte da população brasileira e mundial. Muita gente não tem nem computador, nem laptop, nem tablet, só tem o celular. Não precisa de mais nada. Quem tem laptop é quem trabalha, por exemplo, criando conteúdo, porque escrever fica mais fácil, né? Agora tem uns tablets que tem teclado, mas são muito caros, são muito mais caros que um laptop. Então você compra um i3 aí, baratinho, e para você digitar é fácil. Mas você armazena o documento na nuvem, compartilha com os outros com quem você trabalha. Então você não precisa de um SSD muito grande, nem precisa de muita memória. Você vai fazer tudo em nuvem mesmo, que hoje é assim que a gente está trabalhando. E a tendência é isso desaparecer. Ah, não, quem programa, quem cria software usa computador, tem que ser um MacBook com 16, não tem que ser nada disso. Você vai mandar o ChatGPT gerar a maior parte do código e você vai testar na nuvem. Você não precisa ter um servidor em casa hoje em dia. Onde isso vai dar? Isso vai dar também na mudança da interface. Hoje, por exemplo, você investiria mais em quê? Você que tem um negócio, em fazer um website maravilhoso ou fazer uma interface mobile maravilhosa? Como é que você vê o seu cliente usando o seu serviço? A maioria das pessoas vai querer usar pelo smartphone. É mais prático, mais fácil.
Quando você vê um site, por celular não funciona, você, oh meu Deus do céu, aí você vai lá, tem que pegar o laptop, ligar. Muitas vezes o laptop está guardado em outro lugar. Não tem mais aquele computador que ficava no centro da sala coberto com capinha. Isso não existe mais. A mesma coisa vai ser a interface. A interface está migrando para voz. Mas não, esse negócio de voz já existe há muito tempo e ninguém usa. Ninguém usa? Você não fala para a Alexa fazer um monte de coisa para vocês? Eu até tive que desligar o microfone da minha aqui, senão ela escuta e responde. É Alexa, é Siri, OK Google, né? Hoje em dia a Alexa está dominando o mercado mesmo. Eu tenho aqui vários dispositivos Alexa, até essa lâmpada lá atrás é Alexa. Eu tenho uma casa na região dos lagos, eu tenho Alexa lá. Eu consigo daqui comandar a Alexa de lá, saber o que está acontecendo, comandar dispositivos, receber alarmes, alertas, todo esse tipo de coisa daqui, falando com a Alexa. A interface de voz vai evoluir bastante, né, a ponto de você dispensar o toque, né, digitar, nem pensar, dispensar o toque. Isso vai acontecer. E as coisas vão ser num ritmo tão rápido que muita gente está despreparada para isso. O back-end, por exemplo, nós falamos de front-end agora, né? Back-end. Cara, eu vou falar aqui um exagero, tá? Eu vou exagerar bastante. 80% do seu trabalho, desenvolvedor de back-end, é criar ou manter CRUD. É isso aí. Os outros 20% se divide entre um ou outro dashboardzinho ou então participar de reunião. Mas 80% do seu trabalho está relacionado a CRUD. CRUD. Você está fazendo alguma parte do CRUD, está mantendo, está alterando, alguma coisa assim. Olha, esse tipo de coisa pode e deve ser direcionado para uma IA, e está sendo. A IA vai fazer de maneira muito mais eficiente, rápida, precisa, ela faz o teste também. E para a IA, pouco importa se o código está clean, se está solid, se não está solid, porque se ela precisar, ela refaz o código. Isso é uma coisa que eu nunca entendi. Eu criei uma filosofia chamada Flat Code, onde eu falava que o código-fonte tem que ser descartável. As pessoas não, elas vão para o caminho contrário. O código é eterno. Nós temos que fazer refactorings para manter sempre o clean code, o solid. Agora tem o tidy first. Cara, isso é bobagem. Se você fizer código descartável e você precisar alterar, você vai fazer outro código. Mas é sujeito a erro. Então usa uma IA. Ora, é simples assim, não é? Não, mas ele falou mal do Solid, do Clean Code. Não falei mal. Se você quer fazer software para durar 10 anos, 5 anos, você vai precisar sim, Clean Code. O Clean Code é muito bacana, os conceitos são muito bons, Solid também, Tidy First também. Mas a questão é, você vai enfiar a cabeça na areia e ficar produzindo código, mantendo código, passando 80% do seu tempo mantendo CRUD? Você acha que as empresas, os investidores estão dispostos a gastar dinheiro com você para isso? O tempo que você poderia estar desenvolvendo uma nova solução, você está refatorando o código para ele ficar bonito. Para quê? Quando eu comecei em programação, dizia-se que a vida útil de um sistema, um conjunto de software, né? A gente chamava de sistema naquela época, sistema aplicativo, era de 5 anos. Quando a programação estruturada chegou, depois veio orientação a objetos, assim, nos anos 90 já se falava que a vida útil de um sistema de aplicação é em torno de 2 anos. No início dos anos 2000 já caiu para 1 ano. Depois 6 meses. Hoje a vida útil do software é menos de 1 mês. Você botou um pedaço de software no ar hoje, em menos de 1 mês você vai botar uma nova versão dele. Então ele durou menos de 1 mês. O que faz sentido? Vamos transformar tudo em microserviços. Para quê? Para você pagar uma fortuna de provedor de nuvem?
para você ter que ficar sincronizando o banco de dados porque usou um database por serviço. Não. Você vai fazer software menor. Vai escrever menos código e focar em testes para você ter mais qualidade. Essas duas coisas uma IA pode fazer para você. Ela pode fazer a maior parte do trabalho e o seu trabalho seu de fazer ajuste fino. Só isso. Esse é o futuro da programação, da codificação, do desenvolvimento de software. Nós vamos virar desenvolvedores de solução. E as ferramentas de IA estão aí para isso. Eu até postei no LinkedIn uma entrevista que eu fiz com o ChatGPT sobre isso e o que ele falou foi exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Claro que ele foi politicamente correto, falou de ética, mas, cara, veja bem, na hora de economizar alguns milhões de dólares, o que você acha que as empresas vão fazer? Né? Vão economizar. Para você continuar sendo relevante para a sociedade, para você continuar tendo emprego e empregabilidade, você tem que evoluir. O que você não deve fazer? Deixa de ser fanboy, fã-clube de framework, de linguagem. Deixa de ser, de ficar focando só em clean code e solid. Essas coisas são ultrapassadas. Uma IA vai gerar o código para você e pouco importa se é clean code ou não. As IAs entendem qualquer tipo de código. Você tem que focar em entender ferramentas, protocolos, entender como integrar soluções. Isso é que você tem que entender. Infelizmente ainda não fizeram uma IA que vai lá e faz os cachorros ficar quietos. A Alexa faz, mas eu tive que desligar o microfone. Eu poderia pedir a ela para chamar os cachorros. Ela faz isso. Enfim, esse é o exercício de futurologia que eu estou fazendo. Nós estamos no caminho de nos tornarmos acendedores de lampiões. Né? No final do século XIX, quando São Paulo começou a botar lampiões a gás automáticos, houve protestos dos acendedores de lampiões públicos, né? Porque eles estavam perdendo emprego. Houve protesto de cobradores de ônibus, quando começaram a botar a roleta automática no cartão, né? Você não precisa mais de uma pessoa cobrando. Houve protesto dos ascensoristas de elevador, né? Houve até lei criada para manter o emprego do ascensorista. Quantos elevadores hoje tem ascensorista? Né? Muito poucos. É a mesma coisa, nós vamos nos tornar acendedores de lampiões se nós continuarmos nesse rumo. Ah, porque o Rust, porque o Golang, porque o Python, porque o Django, eu sou especialista em Spring, porque é isso aí, o framework. Não, cara. Esquece React, esquece Spring, esquece framework. E foca em conhecer e entender soluções, em pensar mais de forma generalista, tá? Esse é o recado que eu dou para vocês. E abracem a IA. Não é ficar sendo criador de prompt, não. Isso não existe. Engenharia de prompt não existe. Você é um engenheiro de software. Usa a IA como seu instrumento, tá bom? Então, um bom dia para vocês, boa semana e espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue lá no LinkedIn também, tá bom? Um abraço, até logo.